Ó, a Gabi Vidotti, ela diz assim, Léo, você acha que a fama de seu irmão ajudou a divulgar mais o seu trabalho? E você notou um aumento do público nos espetáculos? Olha, nos espetáculos, tem algumas pessoas que eu acho que a fama do Rafael realmente me projetou o meu nome para pessoas que não me conheciam realmente, né? Então, mesmo essa história do Twitter, por exemplo, quando ele divulgou que eu tinha Twitter, aí, pá, um negócio bombou, assim, né? Um monte de gente que gosta do Rafael acabou entrando no meu Twitter. Então, na carona disso, assim, muita gente que acompanha pelo Twitter acabou assistindo, eu acho que sim, com certeza. E o Rafael é um cara muito gentil comigo, a gente é muito amigo e tal, então sempre que ele pode, ele divulga as minhas peças. No blog dele. No blog, ele tá sempre falando de mim, E ele foi fazer, a gente teve um ciclo de leituras de peças minhas lá no Rio de Janeiro, na Casa da Gávea, e o Rafael foi lá, ele leu um dos personagens e tal, e aí nesse dia um monte de fãs do Rafael acabaram aparecendo, e aí foi bom, né, porque aí expôs o meu trabalho e tal, e ele foi super generoso, ele foi lá pra ler o meu personagem e não falou do CQC, não falou da carreira dele, não falou de nada, ele foi lá, leu o personagem. E na hora do debate, quando ele foi responder alguma pergunta, ele respondeu perguntas pertinentes ao texto, enfim. Que fofo. Ele é fofo, né? Ele é fofo. Ó, a Day, ela diz assim, se você não fosse ator, o que você seria? Eu trabalharia com criação, com certeza, assim. Durante muito tempo, na minha adolescência, eu fui um adolescente muito quieto, muito tímido, muito retraído, e aí combinava com essa minha personalidade o desenho, por exemplo. Então eu desenhava muito na adolescência. Então eu acho que se eu não fosse ator, talvez eu fosse desenhista. Muito embora eu acho que aquela história da raça, de novo, e do talento, eu acho que eu tenho um potencial talento para desenhar, mas eu não desenvolvi, sabe? Assim, eu deixei pelo meio do caminho. Não lapidou. Não lapidei. Até os 16 anos eu desenhava muito, estudava e fazia cursos e tal. Depois dos 16 anos, quando eu comecei a fazer teatro pra valer, fazer teatro amador, não sei o quê, aí eu bodiei do desenho e nunca mais desenhei. E hoje, quando eu vou desenhar, meu traço tá uma porcaria, assim, né? Impressionante como... Eu vejo os desenhos que eu fiz na minha adolescência, eu não consigo mais desenhar daquele jeito, porque eu não pratiquei mais. Eu acho que se eu me propusesse a praticar de novo, a sistematizar e fundo, talvez eu voltasse a desenhar tão bem quanto naquela época, mas agora não mais, assim. O FRTF, ele diz assim, além da escolinha, você já fez outros trabalhos na TV? Você acabou de falar, né? Você fez a Floribela, Dance, Dance, Dance. Eu comecei em 2000 com uma série chamada 2APs, que foi uma série no canal universitário, que é o CNU. Foi a primeira e até onde eu sei, a única sitcom universitária que foi feita. Quer dizer, eu posso estar enganado, né? Os pais podem estar fazendo, eu estou aqui sendo injusto, mas na época foi a primeira sitcom universitária que foi feita e foi uma delícia fazer, eu escrevia, atuava também, foi a minha estreia na televisão. Aí me viram nesse 2APs e o pessoal da Disney, e eu fui fazer um programa chamado Zapinzon, que ficou durante 2 anos e meio no Disney Channel. Aí eu fiz um dos especialistas no Zapinzon, foi uma experiência super legal, porque a gente fazia o programa ao vivo e o nosso quadro dos especialistas era um quadro de humor. Então eu fiz humor ao vivo numa época que ninguém mais faz humor ao vivo na televisão, né? Quer dizer, ninguém se arrisca a fazer isso mais, é tudo gravado. E eu fiz humor ao vivo, foi uma baita escola bacana, durante 2 anos e meio. E aí, na sequência, eu acabei fazendo Floribela, que foi uma novela que foi exibida na Bandeirantes. Eu fiz a Floribela 2, entrei no papel do Evaristo, que também foi uma delícia fazer, assim, um personagem super legal. Morei durante 1 ano no Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu adoro, que é uma delícia. Pegava praia, corria, tinha uma vida saudável. E aí, depois, na sequência, eu fiz o Dance, 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 que foi uma outra novela da Bandeirantes. E agora, a Escolinha Muito Louca. Esse é meu currículo na televisão, por enquanto. E você disse, já você sendo mais velho, você de certa maneira influenciou ele nessa carreira artística? Eu acho que eu atrapalhei um pouco. Eu acho que eu atrapalhei, porque eu acho que o Rafael sempre quis ser artista, mas como eu tomei a dianteira nessa iniciativa, né? Como eu que decidi realmente ser ator e tal, antes de tudo, eu que acabei enfrentando essa bucha familiar mesmo, assim, de falar, não, eu vou ser ator. Porque a família sempre fica preocupada, né, com essa história de você querer fazer teatro, de você querer virar artista, sempre dá uma penúria, assim. E eu lembro que minha mãe tinha muitas resistências em relação a isso. Hoje em dia ela prestigia muito todos os filhos e tal, mas no começo ela ficou tão preocupada, falou, ai, filho, você vai querer essa carreira que é tão difícil, que é tão complicada e tal. E eu bati o pé, fui. E o Rafael, ele
resolveu ser bom moço, assim, sabe, no começo, sabe? Ele foi fazer jornalismo, antes disso ele fez filosofia. Estudou música também. Estudou música e tal. Aí a música começou, quando a música apareceu na vida dele, ele percebeu que ele era um artista, né? Mas eu acho que o fato de eu ter começado a fazer teatro e tal, deixou ele um pouco assim, falou, ai meu Deus, será que eu também vou enfrentar essas pressões familiares todas e tal? E depois ele ficou mais tranquilo, confiante, e aí ele tem essa trajetória dele, enfim. Legal. Ela diz assim, tem algum papel que você não toparia fazer? Ah, sim, né? Eu acho que a gente tem que ser criterioso, né, na hora de escolher os trabalhos que a gente vai fazer. É preciso sempre pensar o que aquilo significa, qual que é a mensagem que o autor e o diretor estão querendo propor com aquilo, a pertinência daquilo para os dias de hoje, se o papel está reforçando estereótipos, se está reforçando preconceitos, enfim, tem um monte se o papel é ruim mesmo, se a dramaturgia é horrível, se o texto é mal escrito, se o projeto não tem pessoas em quem você confia, porque eu acho que o trabalho no teatro e na televisão é um exercício de confiança também, sabe? Assim, é bacana que você tenha confiança nas pessoas que você trabalha, né? Com quem você trabalha. Então, acho que, em síntese é isso. Se eu não tenho confiança em quem trabalha comigo, aí eu não topo fazer.